E se eu te dissesse que por trás de um dos programas mais bem-sucedidos da televisão a cabo, existe uma história digna de uma tragédia shakespeariana? Poder, traição, dinheiro, escândalos e um legado familiar que desmorona diante dos olhos do mundo. O que começou como uma modesta casa de penhores em Las Vegas acabou se transformando em um campo de batalha entre mãe e filho, amigo contra amigo e uma audiência que passou da admiração à incredulidade. Pawn Stars, o programa que um dia educou e entreteve com relíquias históricas, hoje é lembrado por processos milionários, segredos familiares devastadores e uma cadeia de eventos que ninguém esperava. Fundação e legado de Richard Harrison. Um simples estabelecimento de penhores pode se transformar em um império televisivo que conquista milhões? A resposta começa com um homem de rosto severo, voz grave e caráter inabalável, Richard Benjamin Harrison. Antes da fama, Richard já era uma figura marcada pela disciplina militar e pela astúcia financeira. Apelidado respeitosamente de The Old Man, sua história começa muito antes das câmeras e dos autógrafos. Nascido em 1941, Richard ingressou na Marinha dos Estados Unidos, onde desenvolveu uma ética de trabalho rígida e uma visão pragmática do mundo. Foi essa mentalidade que ele aplicaria mais tarde ao negócio que marcaria sua vida e a de sua família. Após se aposentar do serviço, Harrison não buscou a fama imediatamente. Ele viveu momentos difíceis, incluindo a falência da família, que o obrigou a se mudar para Las Vegas. Mas onde outros viam ruína, ele enxergava oportunidade. Junto com seu filho, Rick Harrison, abriu as portas da loja Gold Silver Pawn Shop. Localizado em um bairro nada glamouroso, o negócio começou como uma casa de penhores tradicional. No entanto, Richard trouxe algo além de capital ou experiência. Sua presença sólida, seu olhar clínico para objetos de valor e sua reputação como um homem justo e direto transformaram a loja em algo especial. Com o tempo, Richard se tornou a alma do negócio. Sua figura, sempre ao fundo, representava a estabilidade. Enquanto Rick negociava com entusiasmo e cometia erros de juventude, Richard mantinha a calma, equilibrando o caráter do programa e da loja. Era comum vê-lo examinando cuidadosamente relógios antigos ou coleções de moedas, com um olhar que parecia conhecer cada história por trás do metal. Seu trato com os clientes era direto, mais certeiro, conquistando o respeito até mesmo dos mais relutantes em negociar. Sua morte, em 2018, não foi apenas a partida de um homem idoso. Foi o fim de uma era para a família Harrison e para milhões de fãs do programa. A loja perdeu não só seu patriarca, mas também sua bússola moral. Richard havia sido o pilar silencioso que mantinha unido o ecossistema de Pawn Stars, e sua ausência deixou um vazio difícil de preencher. Seu legado, no entanto, continua vivo, não apenas pelas reprises do programa ou pelas camisetas com seu rosto, mas porque soube criar algo mais profundo, uma narrativa familiar com a qual muitos se identificaram. E é que Richard não ensinava apenas sobre relógios de bolso ou barras de ouro. Ele ensinava sobre valores, disciplina e respeito pelo trabalho. Não precisava gritar para se impor nem forçar uma piada para fazer rir. Sua autenticidade era seu melhor trunfo. A ascensão de Rick Harrison e o sucesso de Pawn Stars. Quem poderia imaginar que uma loja de penhores se tornaria um fenômeno televisivo internacional? Rick Harrison imaginou. Sua visão não apenas ultrapassou o balcão da Gold Silver Pawn Shop, mas também transformou completamente a maneira como o público enxergava o mundo dos objetos usados, dos tesouros esquecidos e das negociações entre desconhecidos. Rick, o segundo dos três Harrison no negócio, sabia desde jovem que sua mente funcionava de um jeito diferente. Diagnosticado com epilepsia na infância, passava longas horas lendo livros de história enquanto as outras crianças brincavam. Essa sede de conhecimento o acompanharia para sempre. Durante anos, Rick observou como seu pai, Richard, administrava a loja com mãos firmes, mas ele sonhava com algo maior. No alvorecer do século XXI, quando os reality shows começavam a tomar conta da televisão, Rick teve uma ideia: transformar sua loja no cenário de um programa em que os objetos contassem histórias e os personagens fossem autênticos. Não foi fácil convencer as emissoras, mas finalmente, em 2009, o History Channel aceitou sua proposta.
Assim nasceu Pawn Stars. Desde o primeiro episódio, ficou claro que aquilo não era apenas uma loja. Era um ponto de encontro onde aconteciam coisas inusitadas, desde um capacete da Segunda Guerra Mundial até uma guitarra autografada por Jimi Hendrix. O programa combinava o drama da negociação com o fascínio histórico de cada objeto. E lá estava Rick, no centro de tudo, com sua risada inconfundível, sua astúcia calculada e sua frase favorita: "Não sei, deixa eu chamar um especialista." Essa dinâmica se tornou uma marca registrada do programa. Processo judicial de John Harrison contra Rick. Até que ponto a ambição pode abalar os laços mais sagrados, até mesmo os de uma mãe com seu filho? Essa é a pergunta inevitável ao desvendar a complexa relação entre Rick Harrison e sua mãe, John Hell Harrison, após a morte do patriarca Richard Harrison. O que começou como uma aparente disputa sobre testamentos e propriedades acabou se transformando em um escândalo judicial que abalou as bases da família Harrison e expôs tensões que estavam latentes há anos. Tudo começou pouco depois do falecimento de Richard, no ano de 2018. Embora a família já fosse conhecida por suas aparições na televisão, o público não imaginava que, nos bastidores, estava se formando um conflito de proporções épicas. Joanne Harrison entrou com um processo contra seu filho Rick, acusando de tê-la despojado de sua participação legítima na Gold Silver Pawn Shop, a loja que ambos haviam cofundado décadas atrás junto com o falecido Richard. A acusação foi direta e contundente. Rick teria se aproveitado de um período em que Joanne estava hospitalizada para transferir ativos, manipular registros e se apropriar da parte dela no negócio sem o seu consentimento. Mais do que o aspecto legal, o que realmente chocou foi a carga emocional dessa disputa. Joanne alegava que Rick, seu próprio filho, havia quebrado um acordo familiar não escrito, respeitar o legado do pai e manter a equidade entre os membros da família fundadora. Segundo sua ação, Rick não só teria agido com desonestidade financeira, como também a excluiu de decisões críticas que envolviam milhões de dólares. Ela afirmava que, após a morte do marido, Rick a havia deixado de lado no negócio que juntos ajudaram a construir do zero. Ordem de restrição contra Rick Harrison. O que acontece quando a desconfiança entre mãe e filho se transforma em uma batalha judicial que exige a intervenção de um juiz? A resposta está em um dos episódios mais delicados da história da família Harrison, o pedido de uma ordem judicial feito por Joanne Harrison contra seu filho Rick. Esta não foi uma simples disputa familiar, mas sim um sinal de que o conflito havia atingido um nível tão profundo que exigia limites legais entre mãe e filho, como se fossem estranhos em uma sala de tribunal. Após apresentar a ação por apropriação indébita, Joanne levou o caso um passo adiante. Ela argumentou que Rick, além de tê-la excluído da empresa da família, estava tomando decisões financeiras precipitadas e perigosas que poderiam afetar irremediavelmente o patrimônio que lhe cabia por direito. Segundo seu depoimento, Rick estaria transferindo ativos sem notificá-la ou obter sua autorização, o que acendeu o alerta não só no âmbito legal, mas também emocional. Para Joanne, não se tratava apenas de dinheiro, mas de dignidade e respeito pelo seu papel na história da loja. Em resposta, ela solicitou ao tribunal uma ordem que impedisse Rick de mover ou vender ativos relacionados à Gold Silver Pawn Shop sem seu consentimento expresso. Foi um ato extremo, mas também revelador. A ordem, em essência, impunha limites às decisões unilaterais de Rick e exigia que toda ação empresarial também passasse pela aprovação de Joanne. Esse movimento não só protegia sua participação na empresa, como também representava um golpe direto no controle que Rick exerceu durante anos. Diminuição de receitas durante a pandemia. Um império midiático pode balançar por causa de uma ameaça invisível? A resposta, inesperadamente, é sim. A pandemia de Covid-19, que paralisou o mundo em 2020, não fez exceções nem mesmo com uma das lojas mais famosas do planeta, a Gold Silver Pawn Shop. Apesar de sua fama internacional, do fluxo constante de visitantes e do lugar privilegiado na televisão a cabo, o negócio dos Harrison não foi imune à crise sanitária. Na verdade, a pandemia revelou o quão frágil era o equilíbrio entre fama e sobrevivência econômica. Até então, a loja tinha sido um ponto de referência para turistas do mundo inteiro. Pessoas que visitavam Las Vegas não queriam apenas ver os cassinos ou os shows, queriam tirar fotos com Rick,
Coral Shumley, comprar souvenirs e viver a experiência de Pawn Stars pessoalmente. O negócio, embora sempre tenha sido um penhor tradicional, havia se transformado em uma atração turística. Sua receita anual facilmente ultrapassava $1 milhão, combinando vendas, penhores, mercadorias e publicidade associada ao programa. Mas tudo mudou drasticamente quando o coronavírus obrigou o fechamento das portas de comércios não essenciais. Las Vegas, uma cidade construída para o entretenimento, transformou-se em um deserto silencioso. Os hotéis estão vazios, as luzes estão apagadas, os cassinos estão fechados. E no meio desse silêncio, a loja Harrison também foi forçada a apagar suas luzes. Sem turistas, sem filmagens, sem visitantes, o negócio começou a ruir por dentro. Problemas legais de Austin Shumley Russell. Até que ponto uma imagem pública pode suportar as consequências de erros pessoais? No caso de Austin Lee Russell, mais conhecido como Shumley, a resposta foi escrita entre prisões, acusações sérias e uma reputação que passou do carinho popular ao escândalo judicial. Shumley não era apenas um personagem de televisão. Para muitos fãs de Trato Feito, ele era a alma cômica, o irmão mais novo, desajeitado, mais adorável. No entanto, fora do set, sua vida seguia um caminho bem diferente do entretenimento familiar. O primeiro sinal de alerta apareceu em 2012, quando Shumley foi preso por dirigir em alta velocidade em seu Maserati branco. Embora o incidente tenha sido menor, marcou o início de uma série de eventos que o levariam perigosamente à autodestruição pública. A fama, súbita e avassaladora, não vinha com manual de instruções. E para alguém que tinha passado de trabalhar nos fundos de uma casa de penhores a ser uma celebridade internacional, o impacto foi evidente. Seu círculo mudou, suas amizades também, e seu estilo de vida passou a girar em torno de festas, carros de luxo e, segundo investigações posteriores, consumo frequente de drogas. Em março de 2016, a situação explodiu. A polícia de Las Vegas fez uma batida na casa de Shumley como parte de uma investigação por agressão sexual. Embora no final não tenham sido apresentadas acusações por essa acusação específica, o que encontraram na residência foi alarmante. Mais de uma dúzia de armas de fogo, várias delas não registradas, uma quantidade significativa de maconha, metanfetamina e parafernália relacionada ao uso de drogas. A descoberta transformou a percepção pública sobre o simpático Shumley. Declínio da imagem pública de Shumley. O que acontece quando a simpatia que uma figura pública desperta já não é suficiente para protegê-la de seus próprios atos? A história de Shumley, que já foi o favorito do público por seu carisma e humor descontraído em Trato Feito, é o exemplo perfeito de como a imagem construída diante das câmeras pode desmoronar rapidamente quando a vida pessoal vira notícia policial. Embora sua primeira detenção já tivesse abalado os alicerces de sua reputação, o que aconteceu após a batida policial em sua casa só serviu para afundar ainda mais sua imagem pública na controvérsia. O dia 29 de março de 2016 marcou um antes e um depois na trajetória de Austin Lee Russell. Embora a investigação original estivesse relacionada a um suposto caso de agressão sexual, o foco da atenção rapidamente se desviou para as descobertas dentro de sua casa. A polícia encontrou mais de 20 armas de fogo, incluindo algumas automáticas, e drogas que iam desde grandes quantidades de maconha até metanfetamina, tudo distribuído em vários cômodos de sua luxuosa residência em Las Vegas. O arsenal também incluía acessórios típicos de uma vida de excessos, balanças digitais, sacos plásticos e cofres cheios de dinheiro em espécie. O escândalo na mídia foi imediato. As manchetes logo associaram o querido Shumley ao mundo do narcotráfico e das armas ilegais. Embora seus advogados tenham garantido que a maioria das armas era de coleção e que as drogas eram para uso pessoal, o estrago já estava feito. A imagem do rapaz simpático que acompanhava Rick Corey na loja, soltando frases engraçadas e se metendo em pequenas encrencas, se desfez completamente. Descontrole de Corey Harrison na vida pública. Até que ponto a exposição midiática pode alterar o julgamento e o comportamento de uma pessoa? Essa pergunta ganha vida na história de Corey Harrison, filho de Rick e neto de Richard, que passou de jovem aprendiz em uma loja de penhores a uma figura televisiva de fama mundial.
Conhecido pelo apelido de Big Royce, Corey representava em trato feito a figura do herdeiro, o rosto novo que aprenderia os segredos do negócio enquanto enfrentava os erros típicos da juventude. Mas, com o tempo, esses erros deixaram de ser simples travessuras televisivas e se transformaram em episódios polêmicos que prejudicaram sua reputação. Um dos mais lembrados aconteceu durante uma viagem de moto pelos Estados Unidos. Nesse contexto, longe das câmeras, mas não do escrutínio público, Corey protagonizou uma cena constrangedora em um bar, de onde foi expulso por conduta inadequada. Testemunhas afirmaram que o incidente não foi um caso isolado, mas sim o desfecho de uma semana inteira de excessos, consumo exagerado de álcool, atitudes arrogantes com a equipe e uma postura geral de celebridade fora de controle. No bar, após uma discussão verbal com outros clientes e um comportamento errático, os responsáveis não tiveram outra opção a não ser escoltá-lo até a saída. Processo por danos a um motorhome. O que acontece quando uma simples viagem de estrada termina em uma batalha judicial? No caso de Corey Harrison, a resposta está em um motorhome alugado que nunca mais foi o mesmo. O que deveria ser uma viagem tranquila acabou se tornando mais um capítulo obscuro no histórico de escândalos que tem envolvido os membros da família Harrison. Desta vez, sem violência nem substâncias ilícitas, mas com uma conta de danos que expôs uma conduta imprudente, mais uma vez, o descuido com a imagem pública. Era o ano de 2020 quando Corey decidiu embarcar em uma viagem pelo sudoeste dos Estados Unidos junto com um grupo de amigos. Para isso, alugou um motorhome de luxo equipado com todas as comodidades, incluindo cozinha, banheiro, ar-condicionado, sistema de som surround e acabamentos de alto padrão. Segundo o contrato de locação, o veículo deveria ser devolvido nas mesmas condições em que foi entregue. Mas o que voltou não foi uma casa sobre rodas impecável, e sim um verdadeiro desastre ambulante. O proprietário do motorhome entrou com uma ação formal contra Corey, alegando que o veículo havia sido devolvido em condições deploráveis, vidros quebrados, manchas de substâncias desconhecidas nos tapetes e paredes, móveis danificados e, o pior de tudo, sistemas elétricos alterados por manipulações inexperientes. Segundo a denúncia, o dano foi tão grave que o veículo precisou ser retirado do mercado de aluguel por semanas, o que causou perdas econômicas significativas. Problemas pessoais de saúde de Corey. O que é preciso para mudar o rumo de uma vida quando o peso da fama vem acompanhado do peso literal do próprio corpo? No caso de Corey Harrison, a resposta foi uma cirurgia que marcou não só um antes e um depois em seu físico, mas também em sua relação com a imagem pública, a autoestima e a pressão midiática. Antes de ser conhecido mundialmente por seu papel em Trato Feito, Corey já lutava contra um inimigo silencioso, a obesidade. Desde jovem, Corey apresentava uma complexão robusta, algo que, em seus primeiros anos no programa, era interpretado como parte de sua personalidade simpática e acessível. No entanto, à medida que a fama crescia e as câmeras não perdoavam nenhum ângulo, a pressão sobre sua aparência se intensificou. Os comentários nas redes sociais, muitos deles cruéis, começaram a se concentrar não em seu trabalho ou em seus conhecimentos, mas sim em seu peso. Em meados de 2010, com mais de 150 quilos sobre seus ombros, Corey tomou uma decisão radical: se submeter a uma cirurgia de bypass gástrico. A operação não foi apenas estética. Corey havia desenvolvido vários problemas associados ao seu peso, incluindo apneia do sono, pressão arterial alta e uma mobilidade cada vez mais limitada. Segundo suas próprias declarações, a cirurgia salvou sua vida. Em menos de um ano, perdeu mais de 45 quilos e iniciou um processo de transformação não só física, mas também emocional. Pela primeira vez em anos, podia respirar com facilidade, dormir bem e se mover sem dificuldade. Controvérsias com os especialistas do programa. E se as figuras mais confiáveis dentro de um programa de televisão também fossem as mais vulneráveis a escândalos? Essa foi a revelação inquietante que abalou os fãs de Trato Feito quando começaram a surgir controvérsias não sobre os Harrison, mas sobre os especialistas que assessoravam a loja. Durante anos, esses especialistas foram pilares do programa, trazendo credibilidade, precisão histórica e validações técnicas que fascinavam o público. Mas a aura de autoridade que eles transmitiam começou a balançar quando alguns deles se viram envolvidos em episódios legais e éticos que colocaram sua integridade em dúvida.
Um dos casos mais comentados foi o de Johnny Jimenez Jr., um especialista em brinquedos antigos que aparecia frequentemente no programa, conhecido por seu entusiasmo e profundo conhecimento sobre peças vintage de coleção. Em 2015, Jimenez foi preso após um desentendimento em um bar de Las Vegas. A acusação: violência doméstica. Segundo o relatório policial, o especialista teria empurrado e agredido sua parceira durante uma discussão, o que resultou em sua detenção imediata. Embora o caso tenha sido resolvido fora dos tribunais e com pouca exposição na mídia oficial, a notícia se espalhou rapidamente nas redes sociais e em blogs de entretenimento. A produção do programa optou por não fazer nenhuma declaração pública a respeito e Jimenez deixou de aparecer em novos episódios. Para os fãs, sua ausência foi repentina, mas aqueles que conheciam os fatos entenderam o motivo. Essa decisão editorial foi interpretada por muitos como uma tentativa de proteger a imagem do programa, evitando que o escândalo de um de seus colaboradores viesse à tona. Erro de John Reznikov em uma autenticação. Será que um simples erro pode manchar anos de credibilidade construída com meticulosa precisão? Essa foi a pergunta que começou a circular entre colecionadores e fãs de trato feito quando John Reznikov, um dos especialistas em manuscritos e autógrafos mais renomados do programa, cometeu um deslize que, embora pequeno, deixou uma marca indelével em sua reputação. Até então, Reznikov era uma figura quase incontestável. Sua autoridade em autenticações o havia transformado em uma presença constante na loja, e seu conhecimento parecia enciclopédico. No entanto, bastou um momento para que a percepção começasse a se desfazer. Tudo aconteceu quando um cliente chegou à Gold Silver Pawn Shop com um objeto chamativo, um roteiro original de O Poderoso Chefão, supostamente assinado por Al Pacino. Rick Harrison, desconfiado como sempre, decidiu chamar um especialista e John Reznikov atendeu ao chamado. Com sua habitual segurança, ele examinou a assinatura, analisou a tinta, o traço e a textura do papel. Após alguns minutos, ofereceu seu veredito diante das câmeras. Sem sombra de dúvida, esta é a assinatura autêntica de Al Pacino. Com essa afirmação, Rick fechou o negócio comprando o roteiro por uma quantia considerável. Mas o entusiasmo durou pouco. Semanas depois, um especialista independente, consultado por um colecionador interessado no roteiro, revelou que a assinatura não era de Al Pacino, mas sim de Al Rudd, o produtor do filme. A confusão não era absurda. Ambas as pessoas estavam associadas ao projeto e seus nomes compartilhavam a mesma inicial. No entanto, para alguém com a experiência de Reznikov, o erro era difícil de justificar. A revelação causou alvoroço em fóruns de colecionadores, onde se debateu intensamente a confiabilidade dos especialistas da televisão. Fraude de Drill Max com memorabilia esportiva. Até que ponto uma figura especialista pode transformar o valor de um objeto apenas com uma assinatura de autenticação? A história de Drill Max, especialista em autenticação de objetos esportivos e colaborador frequente do programa Trato Feito, responde a essa pergunta com um alerta inquietante: quando a ganância se disfarça de conhecimento, o resultado pode ser um golpe em grande escala. Drill Max, com sua aparência profissional e seu discurso técnico, aparecia no programa como um garantidor de veracidade, mas fora do set seu nome acabaria envolvido em um dos maiores escândalos de fraude no mundo do colecionismo esportivo. Em 2015, Drill Max foi apontado como um dos principais envolvidos em uma investigação federal que desmantelou uma rede de falsificação e venda de memorabilia esportiva. O esquema, segundo as autoridades, consistia em autenticar objetos falsos como bolas de beisebol, camisetas, capacetes e fotografias com assinaturas de atletas lendários. Com o respaldo de uma certificação aparente, os objetos adquiriam um valor de mercado que multiplicava por 10 ou até por 100 o seu preço real. Max, junto com outros envolvidos, certificava esses artigos como autênticos, facilitando sua venda para colecionadores desavisados em feiras, leilões e lojas especializadas. A operação foi revelada pelo FBI após uma investigação que durou vários anos e que expôs um negócio milionário de fraude sistemática. Embora Drill Max não tenha sido formalmente condenado, sua reputação ficou severamente comprometida.
Seu nome apareceu vinculado a mais de 1000 objetos suspeitos, muitos dos quais haviam sido vendidos como artigos genuínos a preços exorbitantes. Os compradores, em sua maioria fãs de esportes e colecionadores particulares, se depararam com a amarga realidade de que suas valiosas aquisições não passavam de falsificações com um selo de credibilidade falso. Transformação do programa em reality dramático. Um programa educativo e espontâneo pode se transformar em uma novela disfarçada de documentário? Essa foi a sensação que começou a se instalar entre os seguidores mais fiéis de Pawn Stars quando, com o passar dos anos, a essência original do programa começou a se diluir em meio a cenas visivelmente ensaiadas, interações pouco naturais e conflitos familiares exagerados. O que no início era um espaço dedicado ao conhecimento histórico, à cultura pop e à emoção genuína das negociações, lentamente se transformou em um espetáculo mais focado no drama do que nos objetos. Nas primeiras temporadas, Pawn Stars chamou a atenção do público graças a uma fórmula inovadora, mostrar como uma loja de penhores em Las Vegas podia ser o cenário de encontros históricos inusitados.